Boa tarde, povo abençoado de Deus. Boa tarde. É isso aí, boa tarde mesmo, porque o Senhor Jesus está presente. Amém? E eu tenho certeza, queridos, que é uma tarde muito gostosa. Por isso que eu gostaria que você, de uma maneira muito peculiar, pudesse dar as boas-vindas para quem está perto, e mesmo sendo familiar, e diga assim: olha, Jesus vai aquecer o nosso coração. Amém? Ele está presente. É Ele que aquece o nosso coração, a nossa vida. Ele faz diferença na nossa vida. É muito gostoso. A gente pode estar usando uma roupa nova, estar de carro novo, casa nova, mas é Jesus que faz a diferença na nossa vida. Amém? E eu quero convocar você com esse coração sensível a adorar o nosso Deus, dizendo: Senhor, trabalha no nosso coração, trabalha na minha vida, na minha mente. Eu quero convidar você a adorar o Senhor nesse instante. Vamos ficar em pé e vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Toda honra, toda glória, toda adoração ao nosso Senhor Jesus. Que Ele tome realmente em nossas vidas o seu lugar devido. Lugar, a Deus, de adoração, trono, Senhor Deus, em nossas vidas. Lugar de honra, de exaltação, para sempre. Aleluia. Estamos aqui na sua presença, Senhor. Recebe a nossa adoração, nosso louvor nessa tarde. Seja exaltado, aleluia. Estamos reunidos para adorar Ao único que é digno exaltar. Entronizado nos louvores do teu povo, reina, reina. Toma teu lugar na minha vida, toma teu lugar na minha família, toma teu lugar, reina, glória, reina. Toma teu lugar nesta cidade, toma teu lugar nesta nação, toma teu lugar, reina, glória, reina. Aleluia. O Senhor Entronizado nos louvores do teu povo, reina, reina. Toma teu lugar na minha vida, toma teu lugar na minha família, toma teu lugar, reina, glória, reina. Toma teu lugar nesta cidade, toma teu lugar nesta nação, toma teu lugar, reina, glória, reina. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Para
Glória a Deus, glória a Deus. Feche seus olhos, Paizinho querido. Reina mesmo, Senhor. Somente o Senhor reinando é que todo o império das trevas pode sair, pouco a pouco, dia a dia. Senhor, reina. Se o Senhor reinar, a felicidade, a alegria, a paz não será real. Reina, Senhor. Reina não somente aqui e agora na nossa vida. Senhor, nós precisamos que o Teu reino venha sobre nossas vidas, para nos libertar, Senhor, de vícios, do orgulho de nós, mesmo no nosso interior, na nossa vida. Nos convencer, ó Deus, que o nosso conhecimento é nada diante do Teu altar. Senhor, vem e reina. Reina, Senhor, para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, nos ensina a ter um coração quebrantado diante do Senhor. Nos ensina a estender sempre a mão, mesmo tendo direito. Espírito Santo de Deus, reina sobre nós. Nos constrange, ó Deus, diante do Teu amor, nos constrange, Senhor, a poder dizer: Senhor, reina sobre a minha vida, reina sobre a minha família, esposa, marido, filhos. Senhor, reina sobre minha vontade, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, reina sobre a nossa cidade. Senhor, reina sobre a nossa nação brasileira. Espírito Santo de Deus, começa aqui, começa agora, começa na nossa vida, no desejo da nossa alma, dizendo: Senhor, vem mesmo, vem com vontade, vem com desejo, com a liberdade que nós mesmos abrimos a porta do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma, para dizer: reina, Senhor. Reina sobre os nossos milindres, reina sobre nossas fraquezas, reina, Senhor, sobre nossas limitações, e nos dá fome de conhecer o Senhor. Senhor, nada é impossível para Ti, nada é impossível para Ti. O Senhor pode, o Senhor deseja, o Senhor está aqui. Então reina soberanamente, Senhor. Reina para que esse culto possa exaltar o Teu nome. Que esse culto nessa tarde a gente estenda não somente a nossa mão para dizer: sim, Senhor, esse é meu sonho. Mas a gente possa dizer: Senhor, começa hoje, começa aqui, começa agora a minha entrega ao Senhor. A revolução que o Senhor quer fazer no meu coração. A revolução que o Senhor quer fazer ao ler a Tua palavra, diante da tamanha santidade que o Senhor é. Espírito Santo de Deus, nos leva para mais perto de Ti, em nome de Jesus. Não há um lugar mais alto, não há um lugar maior, a não ser estar aos Teus pés. É lá, Senhor, o lugar mais alto que a gente pode chegar, é aos pés de Jesus. Recebe toda a honra, toda a glória, toda a majestade. Senhor, nos entregamos por completo, por inteiros a Ti, para que o Senhor ministre com liberdade nas músicas, na ministração da Tua palavra, na comunicação. Deus, que Teu Espírito Santo dirige e governe tudo em todo o tempo. Oramos no nome mais lindo, o doce nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Você pode se assentar, querido. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo. Por favor, fique atento. Parabéns, Célula 209, que multiplicou este ano. Novos líderes, Wagner e Miriam. Supervisão, Vilmar e Arisa, da Rede Viva. Deus os abençoe. E se sua célula ainda não multiplicou, pela fé, já marque sua data e continue firme em oração. A multiplicação virá. Está se aproximando o dia da festa do Halloween ou Festa das Bruxas e, como pais discipuladores, precisamos conhecer um pouco mais a origem para analisarmos se é uma boa para os nossos filhos. Ela é uma festa de origem celta, onde se praticava a religião druida. O nome original era Festa de Sanhain e o objetivo era dar culto aos mortos e à deusa Iubayeou,
símbolo antigo de perfeição. Essa festa em particular tem grande comprometimento espiritual por estar ligada a espíritos e mortos. Futuramente, as datas foram mudadas de tal forma que ficasse 31 de outubro, dia de Halloween, conhecida como Festa das Bruxas, dia 1º de novembro como Dia de Todos os Santos e dia 2 de novembro como Dia dos Mortos. A festa Samhain, futuramente Halloween, foi levada aos Estados Unidos pelos irlandeses quando imigraram em massa no começo do século passado àquele país. Várias práticas foram acrescentadas e a festa começou a ser exportada. Aqui no Brasil começou a ser praticada em 2003. Como pais cristãos, devemos deixar nossos filhos participarem da festa de Halloween? A Bíblia, em 1 Coríntios 10, 20 e 23, adverte para não comermos carne sacrificada a ídolos. Naquela época, as carnes que sobravam dos sacrifícios aos ídolos eram vendidas mais baratas para a população e alguns cristãos estavam consumindo. Paulo ensina que devemos evitar carnes consagradas a outros deuses. Jesus diz em Apocalipse 2,14 que rejeita os que comem essas carnes. Cristãos que participam de festas e outros eventos que foram idealizados em adoração ou culto a outros deuses desagradam a Deus e provocam o seu ciúme. O que fazem é o mesmo que comer carne sacrificada a outros deuses. Nessa semana, converse com o seu filho a respeito disso. Explique que o objetivo dessa festa é a adoração a deuses pagãos. Explique que Deus ficará triste. Pergunte a qual Deus ele adora. Com certeza ele dirá que é o nosso Deus eterno. Se seu filho foi criado no temor do Senhor, não terá dificuldade em optar por não participar. Em Coríntios 10, 23, diz que podemos tudo, mas nem tudo é bom e isso se aplica ao Halloween. Quando explicamos algo às crianças, elas entendem e compreendem qual é o seu lugar. Diga a ele que somos santos, porque Deus nos fez santos. Santo quer dizer separado, consagrado para cultuar somente a Ele. Vem aí o Day Out de Juniores, para meninos e meninas de 7 a 9 anos, no dia 18 de novembro, na Casa da Árvore, com o tema Acerte o Alvo. Olha só o que esperar da programação. O investimento é de R$100, que pode ser pago em 2 vezes até novembro e as inscrições devem ser feitas através do site da igreja. Para mais informações, procure o Mini no intervalo dos cultos regulares. Até lá! E não se esqueça, mantenha o foco no alvo. Sabia que você tem influência? E sabia que você pode aperfeiçoar isso se participar do Summit? O Summit é um evento mundial. Acontece em 120 países e vai ter um bem pertinho de você, aqui na nossa igreja. Então, participe do melhor e maior evento de liderança do mundo. E claro, traga alguns amigos com você. Inscreva-se já pelo nosso site umb.org.br. Anota aí, de 9 a 11 de novembro. Você tem influência, use ao máximo. Se você frequenta a nossa igreja e ainda não é membro, mas deseja ser, dê uma passadinha no balcão, ali no hall, e deixe apenas seu nome e telefone ou e-mail, que entraremos em contato. Nossa reunião para receber novos membros acontecerá no próximo domingo, 8h30 da manhã. Venha, seja um de nós! Você que está terminando as aulas do curso de batismo ou já terminou, não esqueça de marcar sua entrevista. Os batismos acontecem no próximo fim de semana. Não fique de fora. O pastor Gilson Breder, presidente da igreja, convoca a liderança para a reunião do Colégio Pastoral no próximo sábado, às 14 horas. Em seguida, às 15 horas,
Toda a igreja está convocada para a Assembleia Regular do mês de outubro. O nosso informativo termina por aqui. Para rever essas e outras informações, veja o seu boletim, acesse o nosso site ou siga-nos em nossas redes sociais. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Eles pediram, espera a luz acender. É isso aí, que bom estar com vocês, saudade. Hoje nós estamos aqui para compartilhar com vocês o que o Ministério Infantil tem estudado. E a lição de hoje é uma lição muito séria, muito importante. Nós vamos estudar nesses 4 meses Josué, Juízes e Rute. E agora já entramos no livro de Juízes. E nós aprendemos que na época de Josué, o povo foi um povo muito próspero. Quando Deus chamou Josué, Deus falou para ele assim: não se aparte do livro desta lei, a palavra de Deus. E ele foi esse homem. E ele colocou isso, foi um líder que colocou isso para a sua geração. E aquela geração obedeceu ao Senhor. Mas Josué morreu. E a Bíblia diz, logo no 1º, 2º e 3º capítulo de Juízes, a Bíblia diz que se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Essa é uma declaração de falência de qualquer líder religioso. Porque quando você é um líder e enquanto você está na direção, o povo segue o Senhor, mas você não consegue preparar a geração seguinte para continuar servindo ao Senhor, isso é um fracasso. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Deus disse: não façam aliança com os povos dessa terra. E o povo de Israel começou a fazer alianças, fazer concessões. Toda vez que Deus dá uma ordem para nós, a gente aprende nessa lição, que nós devemos seguir à risca. Deus não abre para interpretação, racionalização, contemporização. O que é A para Deus é A. E hoje nós estamos vivendo um tempo assim. Se não tomarmos cuidado, o que foi A para Deus, que Deus estabeleceu, o que é casamento, o que é homem, o que é mulher, hoje já está tudo fluido, né? Se nós formos contemporizar coisas que já estão estabelecidas, cometeremos os mesmos erros que aqueles homens. Eles viram os povos da terra que deveriam ser exterminados, e eles falaram: não precisa matar todo mundo, vamos deixar alguns aí para servos, escravos, serviço sujo eles fazem, a gente não gasta com nada, e eles ficam aqui. Outros falaram: o que tem casar, gente? A gente pensa diferente, mas dá para casar, não é isso que acontece hoje dentro da igreja? Casando gente que pensa diferente. Eles fizeram isso. E aí trouxeram aqueles povos para dentro do povo de Deus, assim como os seus deuses. Baal, ou no plural seriam os Baalins, e Astarote, que é a deusa, o lado feminino das deusas daquela época. A Baal era um dos deuses que também aceitava sacrifícios de bebês e de crianças. E assim os governantes mantinham a população na quantidade que eles queriam. Quando eles queriam, eles falavam: não, Baal está querendo ofertas. Essa foi a realidade. E hoje nós estamos vivendo isso de um modo diferente no nosso tempo. E nós aprendemos com isso que nós devemos manter aquilo que o Senhor nos ensinou. A nossa igreja e o Ministério Infantil tem o projeto Pais Discipuladores. Nós fazemos dominicalmente os drops para alertar os pais, para dar instrução, para que os pais dediquem 1 hora por semana com cada filho para conversar. Mas eu tenho a sensação de que isso entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu acho que muitos pais não estão percebendo a gravidade do momento que nós estamos vivendo. Meu tempo está acabando, mas
Só lembrando que na década de 70, quem é mais ou menos da minha idade, deve ter ouvido aquela música Aquários. Aquários, não quero cantar essa música não é de Deus, né? Mas essa música, foi usada para mostrar que estava começando uma nova era. Eles falaram, a era de peixes acabou. Agora é a era de aquários. Uma nova era está sendo instalada e muita coisa vai mudar no mundo. E os cristãos daquela época, eu já pensava, e eu ficava olhando, falando, será que esses caras não estão exagerando? Mas e se eles tiverem razão? Mas eu não vi ninguém que levasse aquilo a sério. Hoje nós estamos vendo aquilo que eles prometeram estabelecido. E aí o que acontece com nós cristãos? Como é que nós estamos? Meu Deus, olha o que falaram, olha o que estão fazendo. Porque nós fizemos concessões com os povos desta terra. E agora eles entraram. E Jesus, olha só, lá em Juízes 2, o próprio Jesus, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, anjo com letra maiúscula e com artigo definido, é o próprio Jesus. Ele falou para o povo, vocês quebraram a minha aliança. Eu não quebrei, mas vocês quebraram. Agora os povos que vocês trouxeram, aquilo que vocês negociaram, vão ser pedra no sapato de vocês. Vocês vão sofrer porque vocês fizeram isso com gente que está dentro da sua casa. E é isso que nós estamos vivendo. O Ministério Infantil vai aprender essa história. Vai ver que o povo naquela época vivia pecando. Quando via que a situação estava difícil, e ela, socorro, Senhor, manda um governante para nos ajudar a sair dessa. Aí Deus ouvia e tirava, eles voltavam ao pecado. Essa é a lição de hoje lá em cima. Mas para nós que somos adultos e pais discipuladores, não podemos cometer o erro de Josué, que não preparou a geração seguinte para continuar firme nos preceitos e nos decretos que Deus havia colocado anteriormente até com Moisés, de ensinar os filhos deitados, sentados e levantando. Nós temos que preparar a geração seguinte e seja um pai discipulador. Vamos ficar em pé? Vamos ler rapidamente o versículo de hoje. Vamos lá? Então os israelitas pediram outra vez socorro ao Senhor, e ele mandou outro homem para libertá-los. Juízes 3:15. Sexta-feira nós tivemos a celebração do Mini, que é um programa especial de crianças, e foi uma bênção. Nós louvamos a Deus por tudo. Pai, muito obrigada pela tua palavra. Senhor, nós sempre precisamos ser chamados à atenção. A tua palavra faz isso conosco. Nós queremos ser como Josué, que obedeceu a tua palavra, mas não queremos errar como ele, que não preparou a geração seguinte. Nós não queremos ser como o povo de Israel, que negociou princípios com os povos da terra. Nós somos chamados hoje de fundamentalistas, de gente incômoda, morena, que não tem conhecimento, ó Deus, mas nós não ligamos para isso. Nós somos um povo santo, nós somos separados, e nós queremos obedecer a tua palavra, e nós queremos que os nossos filhos sejam melhores do que nós, sejam mais santos, mais firmes, que sejam fortes, ó Deus, para sustentar aquilo que creem, para não se abalarem, ó Deus, com novas ideologias, com novos modos de ser, modos de pensar. Pai, abençoa a tua igreja, Senhor, abençoa os pais que são discipuladores, aqueles que não são, que comecem, ó Deus, para que não vejam, ó Deus, situações desastrosas começando a acontecer nos seus lares. Pai, abençoa os nossos facilitadores para que sejam cheios do teu Espírito Santo, para pregarem a tua palavra como pastores de crianças em cada sala, e as crianças também sejam preparadas para receber do Senhor a lição de hoje, a mensagem que o Senhor tem para elas. Pai, muito obrigada por tudo. Nós agradecemos essas bênçãos e agradecemos a tua palavra mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber as crianças, pré-adolescentes podem ir já ao corredor ali, à porta. Glória a Deus, glória a Deus. Os amados podem se assentar e tranquilizar o coração. Estão em boas mãos nossos filhos, nossos netos,
com certeza vão ter um tempo precioso e abençoador. Queridos, é muito interessante, quando a Vassi estava orando aqui, que a gente incomoda mesmo, o cristão precisa incomodar. Então diga assim para a pessoa que está ao seu lado, incomode sempre. E se você precisa saber como melhorar para incomodar mais, você precisa participar do Summit, 9, 10 e 11 de novembro, está aí pertinho. Nós vamos ter um treinamento de liderança. Como você ouviu no vídeo, é o maior treinamento que está acontecendo nos nossos dias, na nossa atualidade, no mundo inteiro. É o Summit. Então, você precisa ser luz que incomoda as trevas. Você precisa cada vez mais se posicionar, né? Sairmos de cima do muro e dizer assim, a minha posição é essa, e eu tenho todo o direito de pensar assim. E também você, assim como eu te respeito, você também precisa aprender a respeitar, eu pensar diferente, contrário do seu pensamento. Então, a área da liderança nos ajuda a ter ferramentas, como organizar os pensamentos, como exercer influência. Cada um de nós exercemos influências, um pouco mais, um pouco menos, mas aí está a grande oportunidade para você ser uma pessoa influenciadora nos nossos dias com a palavra de Deus. Então, 9, 10 e 11, o Summit. Faça a sua inscrição, vale a pena em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero conhecer quem está nos visitando, quem é nosso convidado, né, para cultuar a Deus nesse dia chuvoso, abençoado, né? Às vezes a cama agarrando você, às vezes você agarrando uma cama, não é verdade? Mas você tomou a decisão, eu vou cultuar o meu Deus. Então a gente quer conhecer os nossos convidados. Você pode ficar um pouquinho em pé para a gente identificar e abraçar, dar as boas-vindas a você? Muito bem, né? Temos aqui, temos ali, né? Lá também, temos aqui também. A igreja com grande amor, chega junto, dá aquele abraço, boas-vindas, tão gostoso, tão peculiar, que é gostoso demais. Ser bem recebido é bom demais. E que você possa levar o nosso abraço, se você é membro de uma igreja evangélica, para a sua liderança, sua igreja, da nossa igreja. Se você não está nos visitando, gente, tem muita coisa boa acontecendo aqui. E eu creio que Deus, que já tem começado a falar, vai continuar ministrando no teu coração no dia de hoje. E é muito bom a gente adorar a Deus. E a gente vai fazer isso agora, trazendo os nossos dízimos, as nossas ofertas, a amor de verdade, oferta missionária, agradecendo. Deus, o Senhor tem me sustentado, tem suprido. Senhor, eu quero agradecer pela maneira como o Senhor tem conduzido a minha vida. E eu quero convidar você a ser fiel nesse momento, a esse Deus que é fiel a todo tempo à nossa vida. Vamos entregar nossos dízimos e ofertas nesse instante. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Posso confiar em ti. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança.
descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de Oh, Senhor, nossa esperança está em ti. Está em ti, Senhor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Aquilo que me dá, Deus de amor. aquilo que me dá. Tu és um Deus de amor. Deus de É na sua presença que nós queremos estar mesmo, Senhor. Queremos mesmo trazer à memória tudo que o Senhor tem feito por nós, todas as conquistas que temos que não seriam possíveis se não fosse pelas suas bênçãos, por isso, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Queremos permanecer na sua presença, Senhor. Então que hoje nós usamos esse tempo para adorar ao Senhor, para buscar a sua face, para estar junto de ti. Aleluia. Aleluia, Senhor. Precisamos de ti. Aleluia, Pai. Precisamos. Ouve nossas orações, Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Venha Deus, venha Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Venha Deus, venha Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar.
estar prontos para receber a sua presença. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Venha Deus, venha Deus. Ouve a voz da sua igreja. Enche este Ó lugar. Senhor, Meu desejo é sentir teu teu poder, poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, no teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, no teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória tua glória contemplar, Senhor. Tua vontade, todo teu querer. Te damos honra, te damos glória. Só o Senhor é Teu é o poder, pra sempre amém. Te damos honra, a ti Damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Te damos Damos glória. Teu é o poder. Pra sempre amém. Pra sempre amém. Então vem me incendiar. É teu. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar o coração. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Coração, Alta seu povo, Senhor. quero ouvir Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Venha Deus, venha Deus. Tão sedentos de ti, Senhor. A sua presença, é a sua presença que precisamos. Nos momentos das dúvidas, nos momentos, ó Deus, onde parece que nada vai dar certo. Nos momentos, ó Deus, onde a tristeza é tão forte que a gente não consegue nem se levantar da cama, tomar uma decisão. Precisamos da sua presença, Senhor, da sua presença. Contemplar a tua face. Oh, precisamos. É tudo que importa, é a sua presença, Senhor. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Às vezes a gente não tem uma palavra complexa, não temos uma palavra
consiga se expressar nossos sentimentos ao Senhor. A gente fica buscando às vezes o conhecimento, o entendimento, mas a gente esquece de buscar aquele que é digno, aquele que é o centro de todas as coisas, o fator principal. Oh Senhor, precisamos de Ti. Lindo, lindo, lindo és. Eu te dou, Senhor Jesus. Muito mais queres de nós, Senhor. Mas para isso nós precisamos de santificação. Precisamos, ó Deus, abandonar, ó Deus, os nossos próprios entendimentos sobre as coisas. Precisamos estar completamente livres, porque às vezes nós estamos cantando que nós te amamos, te adoramos, ó Deus. Estamos caminhando numa trilha que está do lado da trilha onde o Senhor nos queria ter. E vamos caminhando do lado dessa trilha, mas não estamos no caminho certo. Então, Deus, nós queremos contemplar a Sua face, ó Pai, para também, ó Deus, recebemos do Senhor as Suas verdades, a Sua vontade, o Seu querer, o Seu caráter. Oh Pai, mas quando nós estivermos aí com o Senhor, é a adoração que vai sobrar de tudo isso. É o amor que nós temos pelo Senhor, que vai permanecer para toda a eternidade, Deus. Oh, só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Diga isso com o coração. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Mais uma vez, só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Me leva
faça a tua vontade. Ó Deus, me leva. Oh Senhor, quero ver tua face. Revela-te a nós, revela-te a nós. Aleluia. Amém, Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome. Nós te adoramos nessa tarde. Te agradecemos por um tempo tão precioso de estarmos diante da tua presença. Senhor, nós amamos essa atmosfera. Nós amamos estar na tua presença. Adoramos, ó Deus, poder dizer ao Senhor que a única coisa que nós queremos é vê-lo. É vê-lo, Senhor. Nada pode roubar o teu lugar no nosso coração. Bênção nenhuma, milagre nenhum, acontecimento nenhum pode roubar o teu lugar, porque o Senhor é mais precioso do que qualquer outra coisa. Recebe a adoração da tua igreja, recebe a paixão da tua noiva pelo Senhor. Aperfeiçoa-nos, ó Deus, nessa noite, diante da tua palavra, para que sejamos cada vez mais teus, para que os nossos olhos estejam cada vez mais no Senhor, para que o nosso coração esteja sempre mais satisfeito em Ti do que em qualquer outro lugar. Oramos, ó Deus, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir Jesus? Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, pessoal da banda. Você pode se assentar. Graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Amém? Uma alegria estar aqui mais uma vez com os irmãos. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia para a reflexão dessa noite no Evangelho de João, capítulo 6. João, capítulo 6. Bom, na última vez que eu estive aqui com os irmãos, nós também refletimos sobre o Evangelho de João, né? Sobre o intuito do evangelista ao escrever o seu Evangelho e como que o encontro com Jesus transformou a vida de João, porque o propósito que ele tem, quando ele escreveu o seu Evangelho, era um propósito muito simples. João, ao escrever o seu Evangelho, queria atrair pessoas a Jesus, queria levá-las à fé, porque João sabia que se as pessoas crescem em Jesus como o Filho de Deus, o Messias encarnado, o Deus encarnado, então elas teriam vida e a vida em abundância que Jesus prometeu. Ele nos conta isso no capítulo 20, ele diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos sinais, mas estes que foram escritos aqui, foram escritos para que vocês creiam, e crendo, tenham vida eterna em seu nome. Então, o objetivo é que o evangelista escreve este texto que nós vamos ler, né, todo o seu evangelho, é somente um: é mostrar que Jesus é precioso, que Ele é Deus encarnado, e que diante desse Jesus tão precioso, a única coisa que nós devemos fazer é crer nele, é crer no seu nome, nos lançarmos nele, porque se fizermos isso, nós teremos vida, e vida em abundância, a vida eterna que está no nome de Jesus. E nesse texto, esse é um texto que conta um milagre bastante conhecido por todo mundo, é um dos milagres mais conhecidos que Jesus realizou. E esse milagre, diferente de alguns outros do Evangelho de João, este milagre está em todos os evangelhos. Nos 4 evangelhos nós lemos este relato sobre a multiplicação dos pães e dos peixes que alimentou uma multidão. Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 contam essa história, mas eles contam de perspectivas diferentes. E João, ele dá mais atenção a este evento do que todos os outros. Apesar de todos contarem, me parece que esse evento ele é muito mais importante para João. E João descreve com uma riqueza muito maior de detalhes, não só o milagre, mas aquilo que aconteceu depois.
E é muito importante que nós estamos estudando, né, o Evangelho de João, vendo que João ele usa uma palavra muito importante, que é a palavra sinal. Duas palavras muito importantes no Evangelho de João. A palavra sinal, porque todas as coisas que Jesus fez eram sinais de que ele era o Messias prometido. E a palavra crer, crer em Jesus. Todas as vezes que nós estamos lendo o Evangelho de João, nós podemos perceber que várias vezes ele repete essa palavra. E ele usa uma expressão que nós chamamos de uma sentença de transição. Sempre que ele está terminando uma história, ele vai começar outra. Ele termina a sessão dizendo assim: e então as pessoas creram em Jesus. Ou então as pessoas não creram em Jesus. Isso aparece o tempo todo, porque o objetivo de João era mostrar a reação das pessoas diante de Jesus. E algumas criam em Jesus, e aquelas que criam em Jesus tinham sua vida transformada. E aqueles que não criam em Jesus, eventualmente se tornaram os seus opositores e abandonaram Jesus, não foram aceitos como discípulos de Jesus, porque não creram em Jesus. Então isso aparece o tempo todo em João. E o sinal não é sinônimo de milagre em João, tá bom? Porque existem vários outros sinais que não foram milagres. Mas para João, o milagre em si, as coisas sobrenaturais que Jesus fazia, era como um sinal. E o sinal, a gente pode entender um sinal como uma placa, no livro de João. Uma placa é assim: quando você pega o seu carro, você vai lá na Calógeras, e você vai até o fim, e vai reto, passa a Federal, vai embora, até você chegar lá no Rodoanel. Você está na saída para? Qual saída? Saída para São Paulo. Como é que você sabe que é saída para São Paulo? Porque tem uma placa escrito São Paulo. Então você faz a sua mala, coloca no carro, coloca a família no carro, entra e vai até o Rodoanel. Na hora que você vê a placa escrito São Paulo, você fala assim: gente, chegamos. Aí você desce, descarrega as malas, você já chegou em São Paulo, sim ou não? Não, você chegou na placa. A placa é um sinal, a placa não é o final, não é o ponto final da história. A placa simplesmente está te apontando o caminho que você deve seguir. E os milagres em João são apenas placas, são sinais. Nós não devemos achar que os milagres e as coisas sobrenaturais que Jesus fazia eram um fim em si mesmo, de modo nenhum. Todos os milagres e os sinais que Jesus fazia eram apenas uma alusão a quem Jesus era. Porque o ponto final, o destino final não é o milagre. O destino final é Jesus. O destino final é a pessoa de Cristo Jesus. Não é o que Ele faz, mas quem Ele é. Não é aquilo que Ele pode fazer por você, mas é quem Ele é e aquilo que Ele veio fazer na cruz do Calvário por você. Muito mais do que milagres, muito mais do que coisas maravilhosas e bênçãos que Ele pode nos dar. E ele conta essa história, João conta essa história para nós, para dizer que aquelas pessoas que vivem em função de bênçãos e de milagres, elas vivem insatisfeitas. Quem vive atrás de milagre, quem vive atrás de bênção, vive insatisfeito. Porque o milagre e as coisas sobrenaturais que Deus faz, e as bênçãos que Deus pode conceder a você, elas são muito boas, mas elas jamais podem preencher o vazio do seu coração e o vazio do meu coração. Então, esse texto ele é bastante extenso. Nós não vamos dar conta de lê-lo inteiro, e tem muitas coisas que a gente pode perceber nesse texto. Nós vamos escolher algumas, porque para você ter uma ideia, quando Lucas conta essa história, Lucas conta em 7 versículos. Mateus conta em 8. Marcos conta em 14 versículos. Mas João conta em 71. Para você ter uma ideia como que esse milagre, essa história é importante para João, e tem muito a acrescentar para nós hoje. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos entender que os sinais e as bênçãos de Jesus, as bênçãos de Deus na nossa vida, elas não são um fim em si mesmas. Elas são apenas um sinal que apontam para alguém que é mais precioso do que qualquer bênção, que é a pessoa de Jesus. Vamos ler então o texto? Nós vamos lê-lo em 3 partes para descobrir 3 verdades que esse texto diz para nós. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 15. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima
a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, então todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, essa é a primeira parte do texto. Como eu disse, o Evangelho de João está repleto de pessoas que se encontraram com Jesus, e João conta a nós a reação que elas tiveram. Esse é o quarto sinal do Evangelho de João. No primeiro sinal, que foi a transformação da água em vinho no casamento, nas bodas de Caná, assim que Jesus termina o milagre, João relata: e os seus discípulos creram nele. No segundo sinal, a mesma coisa, Jesus cura o filho de um servo, de um oficial romano. E quando ele cura esse garoto, o texto se encerra dizendo: ele e todos os da sua casa creram em Jesus. Então, puxa, que legal, eles entenderam, eles receberam aquela bênção de Deus, mas eles não pararam na bênção, eles não pararam na placa, eles creram em Jesus. Eles não creram no milagre, eles creram em Jesus. Já o sinal seguinte é um sinal ambíguo, porque quando Jesus cura aquele paralítico que está ali junto do tanque de Betesda, existe um grande problema, porque Jesus havia feito aquilo num sábado, e se levanta muita oposição a Jesus, e aquelas pessoas não creram em Jesus, apesar do milagre que ele tinha feito na vida daquele homem que estava paralítico. E aqui é novamente um dos sinais que não produz o efeito desejado na vida da maioria das pessoas. A gente fala do milagre dos pães e peixes, da multiplicação dos pães e peixes, e é muito lindo ver o que Jesus fez. É um milagre realmente maravilhoso. Mas quando a gente vai ver a história que João conta para nós, ela termina com apenas 12 homens crendo em Jesus, daquela multidão inteira que se alimentou dos pães. Poucos creram em Jesus, a maioria não creu em Jesus. Isso é muito triste, gente, porque o que Jesus está querendo mostrar para nós através dessa situação, essa é a nossa primeira verdade, é que Jesus não veio para dar o pão, mas Jesus veio para ser o pão. Jesus não veio para dar pão, Jesus veio para ser o pão. Essa é a primeira verdade. Essa história é uma história que conta em termos metafóricos a própria história de salvação. Havia uma multidão faminta, mais de 5.000 homens, e Jesus estava com seus discípulos. Jesus fala assim: olha, como é que a gente vai alimentar essas pessoas? Jesus já sabia o que ele ia fazer, João diz isso para nós, mas aí os discípulos começam a dizer assim: poxa vida, a gente não sabe, como que a gente vai alimentar essas pessoas? É muita gente, é impossível arrumar pão suficiente para tanta fome. É muita fome para pouco dinheiro, não tem como a gente alimentar essas pessoas. É impossível. Então alguém traz 5 pães e 2 peixes, algo que parecia insignificante. E Jesus pega aquilo que parecia insignificante e reparte, e com isso ele consegue saciar a fome de uma multidão. Para que isso está apontando? Isso está apontando para a obra de Jesus em
em cada coração, com cada ser humano e com toda a humanidade. O ser humano tem uma fome. Todo ser humano tem uma fome. E é uma fome impossível de ser saciada. Impossível. Não existe nada que pode saciar a fome da humanidade. E existem várias fomes diferentes. O homem tem fome de significado, tem fome de felicidade. O ser humano tem fome de sentido existencial. O ser humano tem fome de propósito. E o diagnóstico dos discípulos de Jesus ali foi muito correto, porque eles disseram assim: é impossível saciar essa fome. E é impossível saciar a fome do ser humano. Ninguém pode ser saciado na sua fome existencial. É por isso que as pessoas vivem correndo atrás de coisas para fazer com que elas se sintam vivas, né? Então elas correm atrás de um relacionamento atrás do outro, e elas ficam correndo atrás de dinheiro e coisas para comprar, e novos hobbies, novas viagens, novas coisas para fazer, novas formas de entretenimento para anestesiar o seu próprio coração, porque existe um buraco no homem que é impossível de ser coberto. Existe um buraco no coração de cada pessoa. Nós fomos criados por Deus e fomos criados para Deus, mas a partir do momento que o homem vive alienado, ele entra num buraco e uma fome se instala no seu interior. E pode ser do que for. A única coisa que a gente sabe é que nós temos uma fome. O homem tem uma fome. E essa fome só pode ser saciada em Jesus. Quando Jesus pega aquele pão que era aparentemente insignificante, ele estava apontando para ele mesmo. Alguém que aos olhos do mundo parecia ser insignificante. Apenas um homem. Apenas um carpinteiro. O que esse homem pode fazer por toda a humanidade? O que um homem de carne e osso aqui, um como nós, filho do José e da Maria, o que ele pode fazer para saciar a fome da humanidade em todos os tempos? É insignificante o que esse homem pode fazer. Mas quando ele repartia aquele pão, milagrosamente, sobrenaturalmente, ele estava apontando para a sua obra na cruz, onde a sua carne seria partida, e aí então poderia trazer a satisfação para todo homem que cresce no seu nome. Jesus é o pão que sacia a fome. Todo aquele milagre era uma alusão à vida e o ministério de Jesus, e aquilo que ele desejava fazer, não por uma multidão de 5.000 pessoas, mas por todos os homens e todas as mulheres de todas as épocas, em todos os lugares. Jesus é o pão que sacia a nossa fome. Essa é a grande verdade. Ele não veio para dar pão. Jesus não veio para ser milagreiro. Jesus veio para dizer: eu sou a resposta para a sua fome. Eu sou a resposta para o seu desespero. Eu sou a resposta para o teu coração desesperado. Eu sou a resposta para a tristeza da tua família. Eu sou a resposta. A resposta não está nas coisas, nos milagres, nas bênçãos que vocês tanto querem, porque quem vive de bênção vive insatisfeito. Quem vive de milagre vive insatisfeito, porque o milagre não é eterno, ao contrário de Jesus. E a gente vai ver isso no texto. Jesus faz um milagre hoje, amanhã você precisa de outro. Aí Jesus faz um milagre amanhã, no outro dia você precisa de outro. O milagre tem data de validade, ele não serve, ele não vai te saciar. Não adianta você ficar pedindo para Jesus, ficar te abençoando, como se a sua vida dependesse disso, porque não depende. O milagre de Jesus e as bênçãos, eles têm prazo de validade. Afinal de contas, Jesus ressuscitou Lázaro, e depois de um tempo ele morreu de novo, né? O milagre não dura para sempre. Jesus multiplicou o pão e aquelas pessoas comeram, no dia seguinte, a barriga roncou de novo. Todos nós temos fome. Qual é a sua? Fome de luz, fome de pão, fome de amor, fome de paz. Tem uma canção que diz: todo homem sem Deus não tem vez nem razão, é um escravo da fome a mais. Todo homem sem Deus é um escravo da fome. Se você parar para pensar, quais têm sido os seus pedidos de oração? O que mais você precisa que Deus faça? Se Jesus fosse atender o seu pedido de oração hoje, qual seria? Eu sei que tem vários pedidos, e vários pedidos realmente muito honestos, muito sinceros, e muito bons, muito apropriados. Eu mesmo, há algumas semanas, já até compartilhei isso com o meu discipulador, tenho tirado alguns momentos de oração, e Deus tem me confrontado com isso.
Eu estava outro dia orando aqui com a Carol, durante a semana, e eu vim assim com a minha lista de intercessão recheada, né? Cheio de pedidos de oração e pessoas por quem eu queria orar, situações que eu precisava da intervenção de Deus. E isso é correto, gente. E eu vim aqui, eu comecei a orar, e eu disse: Senhor, isso e aquilo, Senhor, lembra do fulano, Pai, põe a tua mão sobre ele precisa tanto do Senhor. Deus, a nossa igreja, derrama um avivamento sobre a nossa igreja, enche esse lugar com a tua presença, em cada culto, em cada momento. Eu estava fazendo pedidos para que Deus abençoasse pessoas, para que Deus manifestasse a sua glória, para que situações difíceis fossem resolvidas. Todos esses pedidos são muito bons. Eu não estava orando pedindo: Senhor, me revela 10 dezenas da Mega Sena, não estava pedindo casa, não estava pedindo carro, não estava pedindo riqueza. Eu estava pedindo coisas que estão na palavra. Mesmo assim, o Senhor Jesus me confrontou e disse: filho, você é como um cego na porta chamada Formosa, que estava pedindo esmola. Lembram desse texto? Atos capítulo 3. E ele vira para os apóstolos e pede uma moeda. E aquele homem que estava doente, ele precisava ser curado. Ele não precisava de esmola, ele precisava de cura. O que um homem aleijado pode fazer com dinheiro? Algumas coisas. Mas o que ele mais precisa não é de dinheiro, o que ele mais precisa é de cura. E o Espírito Santo falou conosco, falou comigo: você precisa ser curado. Filho, todos esses seus pedidos são bons, mas eu sei que você vai sair daqui esperando ver resultados, né? Coisas que vão acontecer depois de você ter orado. É natural, a gente pede as coisas a Deus, depois a gente sai para ver o resultado, né? Eu orei, apresentei a Deus, agora Deus é fiel, as coisas vão mudar, as janelas do céu vão se abrir. E Jesus falou comigo: filho, se você sai para ver mudança apenas, isso pode significar que você só veio até a minha presença por causa dessas coisas, e não porque eu sou agradável a você. Você está focado em intercessão, mas você está esquecendo de adoração. Você está vindo pelas coisas que eu posso fazer. E eu tenho saudade quando você vinha. Você tinha sua listinha de oração. Mas aí você começava a orar e de repente você falava assim: Senhor Jesus, eu nem mais me lembro do que eu vim pedir, porque eu contemplei a sua glória e agora eu estou pleno. Ela me satisfez e eu amo o Senhor. E eu te agradeço pela sua obra na minha vida, pelo teu perdão. E eu sei que eu posso passar por qualquer situação. Então não importa se o Senhor vai me conceder o que eu estou pedindo, ou não me conceder o que eu estou pedindo, ou se o Senhor vai fazer isso num tempo diferente do tempo que eu espero. O Senhor é a minha riqueza, é tudo que eu espero é o Senhor, e eu já estou pleno nesse momento. Eu não saio para que as coisas me satisfaçam, eu venho até o Senhor porque o Senhor me satisfaz, porque o Senhor não veio para me dar pão, o Senhor veio para ser o meu pão. E Deus falou: eu tenho saudade desta oração. Então, meus irmãos, é muito importante que a gente entenda isso. Jesus, ele veio para ser o pão, ele não veio para dar o pão. Segunda coisa que nós percebemos nesse texto, nós vamos pular uma parte, tem um outro milagre ali, mas no versículo 25, reler o último versículo, versículo 15, e depois vamos para o versículo 25. Diz assim o texto: sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Versículo 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus respondeu: a obra que Deus quer é esta: crer naquele que ele enviou. Então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás?
Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu comer o pão dos céus. E declarou-lhes Jesus, digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é o meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus continua falando com essas pessoas, mas você percebe que os outros evangelistas não contam o que aconteceu depois da multiplicação dos pães e peixes. Apenas João conta. E o que aconteceu foi o seguinte. Depois que Jesus realizou o milagre, as pessoas olharam. Um homem que pode pegar 5, pensa nisso. Um homem que pega 5 pães e 2 peixes e reparte para 5.000. Eles pensaram, achamos o cara. Está diante de nós. A galinha dos ovos de ouro. É ou não é? Pensa. O que esse cara não pode fazer? Ele pode alimentar, não é só 5.000. Se ele fez para 5.000, ele pode fazer para o mundo inteiro. Ele pode acabar com a fome do mundo. Uau! Imagina a propaganda de Jesus no horário político eleitoral. Imagina o comitê, de Jesus no trio elétrico e ele pegando o pãozinho e jogando para a galera. Ei, vota em mim. Achamos o cara. Quem é que não vai querer um cara desse? Que pode acabar com a fome. E se ele multiplicar pão, ele pode multiplicar qualquer coisa. A gente está sendo oprimido pelo jugo de Roma, ele pode multiplicar soldado, ele pode multiplicar arma. Melhor, não precisa nem ter batalha. Ele estala o dedo, o Império Romano cai. E ele restabelece a nação de Israel. Achamos o cara. Esse cara é muito útil para nós. Quando eles encontram Jesus do outro lado, vocês viram que eles fizeram uma pergunta. Jesus, como que o senhor chegou aqui? E Jesus não responde, vocês perceberam? Ele não fala. Se Jesus falasse como que ele chegou lá, porque quando a gente vai ler aquela parte que a gente pulou a partir do versículo 16, Jesus é quando Jesus anda sobre as águas. Imagina se Jesus tivesse dito assim, então eu vim aqui andando sobre as águas. Os caras falaram, falei, é ele, cara, ele anda sobre as águas. Que esse cara não pode fazer? É muito bom, vamos proclamá-lo rei. Vamos proclamá-lo rei. E eles foram atrás de Jesus, eles estavam buscando Jesus, mas Jesus os repreende. Você já imaginou que Jesus pode repreender alguém que está buscando a ele? Eles buscaram a Jesus, Jesus não gostou. Porque Jesus não tem parte com o discípulo que quer ver em Jesus apenas um milagreiro que é muito útil para resolver os meus problemas. Jesus não tem parte com esse tipo de discípulo, não. E é isso que ele mostra. Ele fala assim, vocês não estão vindo atrás de mim porque vocês viram sinais, vocês reconheceram quem eu sou. Vocês estão vindo atrás de mim porque vocês comeram o pão e gostaram, e agora a barriguinha de vocês está roncando de novo, vocês querem mais pão, vocês querem o que eu posso dar, mas vocês não querem quem eu sou. Cuidado com isso, gente. E aí Jesus diz assim, gente, vocês não entenderam nada. E aí eles falam assim, Senhor, já que você é enviado de Deus, que sinal, que milagre, que coisa sobrenatural o Senhor fará para que creiamos em Ti? Como se Deus fizer alguma coisa sobrenatural aqui, isso ia ser garantia de alguma coisa. Moisés fez cair o sol. E você, consegue? Consegue fazer um sinal mais elevado do que esse? Aí Jesus olha e fala, vocês não entenderam nada, não foi Moisés que fez pão cair do céu. Novamente, vocês estão perdendo o foco. Quem sustentou vocês no deserto foi Deus. E é Deus que está fazendo o pão do céu vir até vocês agora. E eu sou este pão. Vocês não estão entendendo, vocês estão achando que eu sou útil. E a segunda verdade que a gente aprende aqui é que Jesus não veio para ser útil, Jesus veio para ser apreciado, Jesus veio para que nós crescêssemos nele, porque crendo nele nós teremos vida eterna. Ninguém tem vida eterna
recebeu bênção. Ninguém tem vida eterna porque recebeu um milagre. Porque 5.000 pessoas se alimentaram do pão do milagre e não entenderam nada. E uma grande multidão se reúne domingo após domingo em muitas igrejas e vive coisas sobrenaturais e continua sem entender nada. Porque não conseguem ver além da placa, além do milagre, para aquele que é a resposta de todas as nossas fomes. Porque a nossa fome só pode ser saciada por Jesus. Ele não veio para ser útil. Ele não veio para atender os nossos desejos terrenos. Ele veio como um pai. Ele tem prazer em nos abençoar. E Ele tem prazer em fazer coisas maravilhosas e sobrenaturais. E nós temos provado dessas coisas. Mas elas não podem ser um fim em si mesmas. Elas têm que apenas apontar para Jesus. E nós não podemos ficar agarrados nessas coisas. Que quem vive agarrado nessas coisas, vive uma vida infeliz. Mas aquele que se alimenta de Jesus, que entendeu quem Jesus é, e o abraça, e o prova, e o adora, e vive em íntima comunhão com Ele, sabe que se Deus abençoar, glória a Deus, mas se Deus não abençoar, eu já estou pleno, eu já estou alimentado, eu já estou cheio da sua presença. Ele é mais precioso para mim do que qualquer outra coisa, o mais belo entre milhares. Ele me sacia. Gente, Jesus veio para que nós crescêssemos nele, para ser adorado, para ser apreciado, para ser precioso para nós. E tem gente que está vivendo atualmente uma família quebrada. Tem gente que está vivendo atualmente com enfermidades terríveis, que são praticamente sentenças de morte. Tem gente que está arrastando um casamento fracassado há muito tempo, sem saber se mês que vem eu ainda vou estar com essa pessoa. Tem gente que está vivendo em depressão profunda. E tem gente que está vivendo em todas essas situações, clamando por milagre, orando a Deus, esperando que Deus responda. Que Deus responda. Mas ao mesmo tempo eles estão dizendo assim: Senhor Jesus, eu continuo crendo em Ti, mesmo que nada à minha volta esteja mudando. Eu continuo enfermo e com dores, mas eu continuo crendo no Senhor, porque eu sei que a minha vida não se resume a este capítulo terreno, mas eu sei que o Senhor me comprou para toda a eternidade, e é o Senhor que sacia a minha fome, não é a cura física. Eu sei, Senhor, que a minha família está quebrada, eu sei que o meu marido está a ponto de sair de casa, e eu estou clamando ao Senhor que o Senhor faça o milagre, mas mesmo quando eu não vejo esse milagre chegar, eu vou fechar a porta do meu quarto e adorá-lo. E quando a sua presença vem, eu percebo que eu posso sim estar passando pelo capítulo mais difícil da minha história, mas o Teu Espírito está aqui comigo, e Ele me preenche. Eu sei, Jesus, que eu estou desempregado e que eu não tenho dinheiro e eu estou a ponto de passar necessidade com a minha família. Senhor, abre as portas de um emprego. Senhor, eu levo a minha fome ao Senhor. Mas eu sei, ó Deus, que ainda que a videira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, ainda que não hajam animais nos campos, nem bois nos currais, ainda assim eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. São pessoas que percebem que é Jesus que sacia o coração e não as coisas que Jesus faz. Porque Jesus não veio para ser útil, Ele veio para ser apreciado, Ele veio para ser precioso para nós. E em terceiro lugar, o terceiro ato dessa história é um ato bastante difícil. No versículo 60, nós lemos assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é esta palavra, quem pode suportá-la? Lá no versículo 66, nós lemos assim:
Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Primeiro ato, Jesus multiplica os pães, apontando para si mesmo, para a obra que ele iria realizar. Jesus é o pão, ele não veio para dar o pão, mas para ser o pão. Depois, na segunda parte da história, Jesus começa a confrontar as pessoas que tinham sido abençoadas, dizendo, vocês são consumistas e estão trazendo a sua mente e o seu coração consumista para dentro da nossa relação. Vocês estão trazendo a cabeça consumista de vocês para dentro do nosso relacionamento e estão querendo me usar como se fosse um cartão de crédito. Eu tenho uma necessidade na igreja, pego meu cartão de crédito escrito Jesus, passo ali e pronto, está resolvido. Mas eu não tenho parte com esse tipo de discípulo. E o discurso de Jesus é muito duro. É tão duro que nós vemos que muitos dos seus discípulos, não eram só ouvintes não, gente. Eram discípulos de Jesus. O abandonaram. Que triste para Jesus. Seus discípulos foram embora. E aí Jesus vira para os 12. E olha que coisa interessante que ele diz, né? Ele fala assim, a porta está aberta. Agora é a hora. Vocês querem, não? Eu não tenho parte com quem vive atrás de mim por causa daquilo que eu posso dar, sem me adorar pelo que eu sou. Porque eles estavam me buscando para me fazer rei, mas eu não vim para ser rei da maneira que eles querem. Porque eles não querem que eu seja rei para que eu esteja numa posição de adoração. Eles querem que eu seja rei para que eu esteja numa posição de ficar dando e concedendo tudo aquilo que eles querem. A relação não é do homem para Deus, é de Deus para o homem. Eu não quero gente assim. Então, se vocês estão dispostos a caminhar dessa forma, então vocês podem ir embora também. E Jesus abriu a porta e permitiu que os 12 o abandonassem. E aí então Pedro diz assim, Senhor, para quem iremos? Se a gente for embora, a gente vai para quem? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Eles entenderam. Ele disse em seguida, nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. O Senhor é o Santo de Deus. O Senhor não nos deve nada. O Senhor não me deve nada. Como que eu posso te colocar contra a parede, exigindo que o Senhor faça alguma coisa por mim? O Senhor é o Santo de Deus. E a verdade que a gente extrai desse ato é que os verdadeiros discípulos de Jesus não vivem à base do que ele faz, mas vivem das palavras dele. Não é engraçado como que isso que Pedro diz é muito parecido com a resposta de Jesus para Satanás na tentação do deserto, quando Jesus teve fome, e aí Satanás disse, transforma essas pedras em pão, então coma, e Jesus respondeu, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus vira para os 12 e fala assim, ó, o pão acabou. Está disposto a passar fome? Acabou o pão. E Pedro diz, eu sei que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O Senhor tem as palavras de vida eterna. Eu não te busco por aquilo que o Senhor pode me dar, eu te busco por aquilo que o Senhor é, porque as suas palavras já me alimentam. Aquilo que o Senhor diz, a nossa relação íntima, a nossa intimidade me abastece. Não é aquilo que o Senhor faz, é eu te conhecer e ouvir as palavras da sua boca. Isso transforma e revoluciona a minha vida. E eu me sinto invencível, mesmo no meio de um monte de problema, porque eu estou cheio das palavras de vida eterna do Senhor. E tem muita gente indo para Jesus buscando pão, 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 mas os verdadeiros discípulos de Jesus querem relacionamento, querem ouvir a sua voz. Porque muitas vezes é difícil ouvir a voz de Jesus. A voz de Jesus exige de nós transformação, a voz de Jesus nos confronta, e só os verdadeiros discípulos estão interessados nisso.
Recentemente, eu estava orando, clamando a Deus por um avivamento, e orando e falando: Deus, é a tua igreja, é a tua igreja, é a tua igreja. Ah, Senhor, abençoe a tua noiva, ouve o clamor da tua noiva. Ouve o clamor da tua noiva. E aí então, eu senti o Espírito Santo falar comigo, dizendo assim: como é que você pode dizer, ou como é que você pode me pedir para que eu ouça o clamor da minha noiva, quando você não ouve o clamor da sua? Porque apesar de eu estar orando e clamando por um avivamento, eu sei que nesses últimos meses, eu e Carol, minha esposa, com muitas atividades, com muitas coisas, a gente estava com a gente tinha tido algumas discussões e às vezes a gente não estava conseguindo se entender muito bem. E uma das linguagens da Carol, a linguagem de amor da Carol é tempo de qualidade. E era tudo que a gente não estava tendo, né? E quantas vezes eu fui negligente? Quantas vezes ela falou comigo e eu nem ouvi? Depois ela falou assim: amor, você não ouviu o que eu falei? Não, eu estava prestando atenção em outra coisa. Acho que eu estava lendo a mensagem de alguém, eu estava lendo aqui alguma coisa, estava estudando, eu não ouvi. Puxa vida, está difícil, a gente não está conseguindo se comunicar. Eu estou abrindo o coração aqui para vocês, tá, irmãos? E aí, às vezes, a gente ia deitar e ela estava fazendo alguma coisa fora do quarto, eu entrava e eu pegava alguma coisa para ler, e eu estava estudando ou respondendo alguém no telefone, e aí eu falava assim: não, chegar, eu desligo isso aqui, e aí a gente vai conversar, vamos orar junto, vamos, né, ter um tempo aqui nosso. E aí eu ficava assim, na hora que eu olhava, ela já tinha chegado, já tinha deitado, já tinha dormido, e eu tinha perdido mais uma chance. E Deus falou comigo: como que você pode me pedir para que eu ouça o clamor da minha noiva, se você não ouve o clamor da sua? Você se esqueceu de 1 Pedro capítulo 3? Que você deve tratar sua mulher com honra, como a parte mais frágil, para que não sejam impedidas as suas orações, que tudo aquilo que você está pedindo para mim, pode ficar travado no teu quarto de casal, porque você não está tratando a sua esposa como você deveria. E Deus me levou lá em Malaquias 2, e lá em Malaquias 2 o texto é uma denúncia contra os sacerdotes, dizendo assim: vocês choram no altar de Deus, banham o altar de Deus de lágrimas, e Deus não responde. Vocês falam assim: por que Deus não respondeu? Por quê? Porque eu sou testemunho que você é infiel à mulher da sua mocidade. E a infidelidade, meus irmãos, não é adultério só. Adultério é uma das formas de infidelidade. Mas quando você, que é para ser o sacerdote do seu lar, que se casou para abençoar a tua esposa, para ser fonte de cura e não fonte de dor, começa a ser fonte de dor, fonte de mágoa, então você está sendo infiel à sua esposa. E era isso que eu estava sendo, que eu não estava abençoando ela como eu deveria. E como eu fiz uma aliança com Deus que eu seria dentro de casa, não estava sendo. Então Deus falou: você precisa consertar isso. E era uma terça-feira, a gente tinha um atendimento depois do expediente. 2 atendimentos, a gente desmarcou o outro. Deixei a Clara lá na casa da minha mãe. Falei: amor, quero sair com você. Ela falou: poxa, mas hoje é terça-feira, tem um monte de coisa para fazer. Falei: não, preciso sair com você. Aí saí com ela, levei ela num restaurante, só nós dois ali. E aí eu contei essa experiência para ela, pedi perdão para ela. E aí eu peguei um guardanapo, porque quando a gente se gostava, na época do seminário, a gente não podia conversar, não podia namorar, então a gente escrevia recadinho, né? E às vezes a gente ia em restaurante, aí eu pegava um guardanapo do restaurante, escrevia e guardava para no outro dia entregar para ela. Era assim. E aí eu peguei o guardanapo lá do restaurante, escrevi um recadinho, entreguei para ela na hora. Aí fui lá do lado dela da mesa, puxei para que ela ficasse de pé, a abracei, falei: amor, me perdoa. Aí ela, muito emocionada, falou assim: amor, eu achei que a gente nunca mais ia ficar assim. Porque, meus irmãos, quando a gente ouve a voz de Jesus, muitas vezes ela nos confronta, mas são elas que nos dão vida. São as palavras de Jesus que nos dão onde a gente tem que mudar. E os verdadeiros discípulos de Jesus não ficam vivendo de bênção e de milagre sobrenatural e de benefícios. Os verdadeiros discípulos de Jesus amam ouvir a sua voz. Puxa vida, amam ouvir a sua voz. Eu quero ser um verdadeiro discípulo de Jesus que ama ouvir a voz de Jesus.
E aí, não me interessa. Jesus pode olhar para mim e falar assim: e aí, William, tem um monte de gente indo embora, um monte de gente me abandonando, porque a coisa ficou difícil. Você vai me abandonar quando tudo ficar difícil? Você vai me abandonar quando você estiver passando o pior capítulo da sua história? Eu quero poder dizer assim: não, Senhor Jesus, porque o Senhor não me abandona. Não me interessa se aquilo que eu penso que deve acontecer, vai acontecer, porque o Senhor é mais precioso para mim do que tudo que o Senhor pode me dar. E eu vou permanecer, porque eu me alimento é das tuas palavras e não das tuas bênçãos. Se as suas bênçãos vierem, glória a Deus, eu vou celebrá-las, mas o que eu mais quero é o Senhor. Deus tem falado muito isso comigo, meus irmãos, e nos últimos dias, para a glória de Jesus, muitos milagres têm acontecido. Essa última semana foi muito engraçado, porque nós começamos a semana, segunda-feira, eu e Carol, precisando de muitos milagres, e nós tínhamos muitos pedidos de oração, e oramos: Senhor, tal coisa, Senhor, a rede, Senhor, a casa, nos ajuda a vender a casa, isso e aquilo, e oramos e falamos: Senhor, nós precisamos de alguns milagres. E aí a semana inteira, quando acontecia um milagre, coisas que a gente não esperava, eu pegava, mandava uma mensagem para Carol: milagre número 1 aconteceu. Aí às vezes ela respondia: número 2 acabou de acontecer. Aí eu recebia uma mensagem de uma resposta que eu estava esperando, aí eu tirava o print, né, da mensagem e mandava para ela: milagre número 3. E foi assim, maravilhoso, muito bom ser abençoado por Deus. Mas aí, quando a gente chegava em casa e eu ia tirar o meu tempo com Deus, eu pegava, olhava o milagre, eu falava: Senhor, obrigado por isso, eu saboreio esse milagre, eu te louvo por ele, mas agora que ele me saia do caminho, porque eu quero continuar olhando nos teus olhos. Esse milagre, que essa bênção é muito boa, mas eu me lembro da tua voz, e a tua voz é melhor do que esse milagre aqui. Então, peraí, deixa ele sair um pouquinho aqui do foco. Te agradeço, Deus, obrigado, eu celebro esse milagre, louvado seja o teu nome, mas ele tem que esperar agora, porque eu continuo olhando para o autor e consumador da minha fé. Porque eu sei que o Senhor não veio para me dar pão, o Senhor veio para ser o meu pão, que sacia a minha fome. O Senhor não veio para ser, o Senhor veio para ser precioso. E eu não quero viver de milagres e de bênçãos, mas eu quero viver ouvindo a tua voz, porque eu sei que é isso que vai mudar a minha vida. Amém? Feche seus olhos. Nós já estamos encerrando. Senhor Jesus, eu te louvo e eu te agradeço, Pai, por essa palavra, por essa noite. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor fala conosco. O Senhor não nos deixa sozinhos. Quando nós clamamos, o Senhor responde, porque o Senhor é fiel. Eu te agradeço porque o Senhor tem falado com a tua igreja nessa noite, falado coisas tão maravilhosas. E nós queremos, ó Deus, declarar a Ti. E nós temos sim fomes, nós temos necessidades. E nós esperamos que o Senhor seja a resposta para elas. Nós levamos todas as nossas fomes a Ti, todos os nossos pedidos a Ti. Mas Deus, em primeiro lugar, nós queremos o Senhor e não as Tuas bênçãos. Nós queremos o Senhor e não as obras das Tuas mãos. Nós queremos viver ouvindo a Tua voz e sendo transformados, mais do que viver abençoados, sem conexão nenhuma contigo. Senhor, o Senhor não é um cartão de crédito para nos conceder tudo que a gente quer. Deus, o Senhor é a resposta da nossa fome mais interior e mais interna. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor enviou Jesus para ser a resposta para a nossa vida. E eu sei, ó Deus, que muitas pessoas aqui nessa noite têm fomes a serem saciadas. Estão tristes, estão desesperadas, vieram até aqui buscando uma resposta. E a única resposta que a Tua palavra nos dá é Jesus. Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão que veio do céu. A sua resposta não está em você conseguir resolver todos os seus problemas. A sua resposta está em se tornar um filho de Deus e ter um pai que te ama e que zela por você e que diz para você quem você é e que cuida de você em todos os momentos e que atravessa os vales da vida do seu lado. Deus, sacia-nos a tua igreja, sacia a tua noiva com a tua presença, mais do que qualquer outra coisa. Senhor Jesus, nós oramos agradecidos nessa noite, te pedimos que a tua palavra continue a trabalhar no nosso coração e que isso que nós ouvimos seja como uma semente que cai em boa terra,
para que gere muitos frutos para a glória do nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode ficar de pé? Pode virar para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: Jesus é o pão da vida. Se alimente de Jesus. Amém. Que maravilhoso, que maravilhoso. Eu quero dar uma palavra final para você, meu irmão. Você sabe que eu percebi, estudando esse texto, eu percebi algo muito lindo. E eu não me arrisco a dizer que é isso que o texto está dizendo, ou que essa era a intenção autoral. Mas que me parece muito ilustrativo, isso me parece. No final da multiplicação dos pães e peixes, quantos cestos sobraram? 12 cestos cheios de pão. E muitas barriguinhas saciadas temporariamente. Mas os cestos estavam cheios de pão. E no final do confronto, quando todo mundo foi embora, ficaram quantos homens? 12 homens. Eu creio que em João, isso pode ter um significado muito lindo. Que Jesus repartiu o pão para 5.000 pessoas, mas foram apenas 12 homens que ficaram cheios de pão. Somente 12 homens que entenderam, que se saciaram, que transbordaram daquele pão e que permaneceram. Aqueles 12 cestos cheios podem apontar para 12 homens cheios de fé. E eu não sei como você entrou aqui, mas eu quero declarar sobre você que você será como um daqueles 12 que permaneceram cheios de pão, que quando todos os outros foram embora, eles não foram porque eles estavam cheios de pão. Eram 12 homens cheios de fé, 12 homens cheios do vida, 12 pessoas que entenderam quem era Jesus e que estavam plenas e que não, aquele pão não seria arrancado delas jamais, porque eles haviam crido e entendido que Jesus era o Senhor, o Santo de Deus. E que em nome de Jesus você saia daqui nessa noite como um cesto cheio de pão, como um discípulo cheio de vida, alguém que foi abastecido pelo Senhor e que pode ter acabado o milagre, mas o pão permaneceu. Pode ter acabado a bênção, pode ter passado o dia da vitória, mas continua cheio de pão, continua cheio de fé, continua cheio de vida, continua cheio de vitória, continua cheio de palavra de Jesus para caminhar em direção a Ele sempre. Amém? Senhor Jesus, nós te louvamos por essa noite. E te agradecemos, ó Pai, porque nessa noite o Senhor nos encheu, não do pão que a gente come hoje e amanhã sente fome de novo, mas hoje o Senhor nos encheu do pão da vida, aquele que dá sentido para nós, aquele que nos capacita a viver uma vida como mais que vencedores. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite, e que o amor maravilhoso de Deus, o perdão do Senhor Jesus e a atuação permanente do Espírito Santo seja conosco, o povo de Deus aqui em todos os lugares. Em nome de Jesus, amém. E Deus abençoe você, vai na graça e na paz. Subir. Eu vou estar na